Só os puristas querem dizer que esporte e política não se misturam, ou quem detém o poder, não é? Então, quem detém o poder pode sim trabalhar com esporte e política sem qualquer restrição, mas quando é o atleta a se posicionar politicamente, ou quando são instâncias menores a se manifestar, é como se fosse um pecado fazer esse tipo de reflexão que você faz. Então, veja, a condição dos estados nacionais era básico quando nós tínhamos ainda o amadorismo como um fundamental no movimento olímpico. Então, você ter esse discurso e essa prática nacionalista era desejada, afirmada e era amplamente apoiada. No momento em que a gente tem a transição para o profissionalismo e o esporte se torna uma profissão como qualquer outra, há inúmeros brasileiros defendendo outras bandeiras, assim como há inúmeros chineses mundo afora defendendo as bandeiras da América Latina ou da África, seja no tênis de mesa, seja na ginástica, seja em outras modalidades, não é? Então, a questão do patriotismo eu vejo como uma questão menor. A questão maior é o impedimento, sim, do atleta de participar. Porque, veja, no Rio de Janeiro nós tivemos a delegação dos refugiados, que foi um espaço concedido para esses atletas de ponta poderem se apresentar. Mas era uma condição bastante específica, principalmente dos países que viviam com algum tipo de conflito. No caso do doping, isso muda de figura, não é? Será que o COI permitirá que atletas limpos sejam considerados apátridas? Não é? Será que os inimigos, entre aspas, será que os adversários não farão pressão para isso? Porque, veja, a não participação dos russos facilita muito a vida de outras potências esportivas. E esses que podem ser favorecidos, será que eles vão jogar com os valores olímpicos ou eles vão ser absolutamente pragmáticos e dizer assim, não, russo não? Né? Que isso me faz lembrar, por exemplo, o Major Silvio de Magalhães Padilha, quando houve o boicote aos Jogos de Moscou em 1980. O presidente dos Estados Unidos e fez uma pressão monstra para que os países aliados não participassem dos Jogos de Moscou. Não é? E havia ali uma questão muito pragmática em relação ao Brasil. Primeiro que, embora a gente vivesse em plena ditadura militar, havia um excedente comercial brasileiro, de grãos principalmente, que precisavam ser desovados. E quando os Estados Unidos boicotam a União Soviética, o Brasil despeja toda a sua produção que estava parada. E, por sua vez, o Silvio de Magalhães Padilha diz o seguinte, os Jogos Olímpicos não têm relação alguma com a guerra do Afeganistão. Então, nós vamos aos Jogos Olímpicos, não é? E é muito interessante, porque, assim, para os milicos da época, você falar em União Soviética, né, era como se os brasileiros fossem passar por uma lavagem cerebral. E os atletas olímpicos dessa delegação falam disso. Eles ficaram 3 dias dentro de um quartel ouvindo lições sobre como não se tornar comunista. Não é? É muito interessante isso. Mas olha o pragmatismo. E veja que interessante também. Essa foi a oportunidade de algumas seleções, de algumas modalidades brasileiras participarem dos Jogos Olímpicos para depois até virem a ser campeãs, como foi o caso do vôlei feminino. O vôlei feminino nunca conseguia a vaga para os Jogos Olímpicos até Moscou. Com a exclusão das potências ocidentais, as brasileiras vão a Los Angeles, vão a Londres, a Moscou, depois elas vão a Los Angeles e elas cada vez mais ganham expertise para depois se fixarem no calendário potência e hoje serem bicampeãs olímpicas. Então, veja, tem muita coisa envolvida no impedimento de uma nação como a Rússia
chegar aos Jogos Olímpicos e à Copa do Mundo, né? E aí é importante a gente saber dos bastidores, né? Sei que já vou falar de bastidor aqui. Isso. E então é muito importante a gente saber o que corre por trás dessa cortina. É verdade, professora. É justamente a pergunta que eu vou passar agora para o Rômulo que esteve ligado diretamente, né, aos bastidores dos Jogos Olímpicos no Rio e também dos Jogos de Inverno, e, se não me falha a memória, também numa competição internacional na Argentina. Não é isso, Rômulo? Jogos Olímpicos da Juventude, também Isso. Jogos Olímpicos, para atletas até 18 anos. E é legal, Kátia, a professora Kátia e Wagner, que vocês falaram, porque assim, no Rio a decisão foi cada federação decide se bane ou não a Rússia, né? Então a gente tinha o atletismo que não tinha a Rússia, tinha a natação que tinha a Rússia, e tinha uma desconfiança dos outros atletas em relação aos atletas russos na natação, outras modalidades que a Rússia tá. Será que eles estão limpos? Será que não sei o quê? Tinha aquela desconfiança. Que, de certo modo, foi que a professora Kátia falou muito bem. Ela está punindo quem não fez nada, quem está ali limpo, quem está ali treinou. E a gente sabe que os Jogos Olímpicos é o auge, é o ápice da carreira de um atleta. Ele vive, ele nasce para aquilo, ele treina a vida inteira, desde que muito garoto, pensando naquela data, e de repente, por uma decisão de um terceiro, ele está fora de uma competição que ele talvez estaria no pódio, né? E aí eu embarquei para Pyeongchang para fazer as Olimpíadas de Inverno. E lá já foi uma decisão diferente. Lá já foi os atletas que sempre testaram limpo, que nunca tiveram problemas com o doping, puderam competir como atletas independentes da Rússia. E foi exatamente o que a professora Kátia falou, né? Eles estavam lá, não tinha o nome da Rússia, não tinha o hino da Rússia, mas era a Rússia. Né? A torcida russa estava lá, as bandeiras da Rússia estavam lá, o hino da Rússia não era tocado, mas a torcida cantava o hino da Rússia, então era a Rússia, eles estavam de fato com a Rússia. E para quem conhece dos bastidores dos jogos, sabe que não é só atleta, todo o por trás era a Federação Russa, era o Comitê Olímpico da Rússia, logística, alimentação, nutrição, médico, da Federação Russa. Então fica até meio que estranho, né? Você tem os atletas independentes da Rússia com o suporte do Comitê Olímpico Russo, porque o cara não vai lá, não chega, não corre, não treina sozinho, ele tem que ter um suporte, mas na hora que ele levantar uma medalha, ele escuta o hino do Comitê Olímpico. Então, mas é a Rússia. E tem até um fato curioso, porque na abertura, no rádio, a gente estava lá trabalhando na abertura, na organização da abertura, apareceu uma torcida da Rússia, com a bandeira da Rússia. O pessoal, pode a bandeira da Rússia? Não pode a bandeira da Rússia? E, obviamente, que na torcida podia a bandeira da Rússia, mas criou essa confusão entre os organizadores locais se podia ou não a bandeira da Rússia na torcida, já que a Rússia não estava. Ou estava, né? É isso que é bem complicado. É a Rússia, né? Ele vai competir sem a bandeira dele, mas compete pela Rússia porque está ali. Ele vai escutar o hino dele, não do sistema de alto-falante, mas da torcida dele, que canta até em mais alto pulmões, muito mais forte do que se estivesse tocando. E é até interessante porque os Jogos Olímpicos de Inverno, para quem não conhece, e a gente, o brasileiro, não é muito familiarizado, a cerimônia de medalha não é após a competição, ela tem uma chamada praça de medalhas, que ela acontece no dia seguinte, porque às vezes é no alto de uma montanha, é um lugar muito frio, eles preferem fazer esse Medals Plaza, que é no dia seguinte. E aí, quando tinha um atleta russo, a torcida russa ia lá com bandeira, com a sua vodka, com a sua festa toda, e ia celebrar o seu atleta ganhando a medalha, e como se fosse a Rússia, apesar de estar lá com a camisa escrita Atletas Independentes da Rússia, alguma coisa nesse sentido, com a bandeira do COI, enfim. Mas eles estavam lá, de fato, e a torcida russa, a gente conhece, é muito barulhenta, né? E estava lá com as suas bandeiras, com a sua vodka, ainda mais num frio que estava lá em Pyeongchang. E aí a gente vai, depois eu tive a oportunidade, no mesmo ano de 2018, trabalhar nos Jogos Olímpicos da Juventude em Buenos Aires, e aí tinha a Rússia, com bandeira, com tudo. Obviamente que a gente está falando de atletas até 18 anos, um Jogos Olímpicos da Juventude, mas já tinha tudo. Já tinha bandeira, já tinha camisa, uniforme, hino, enfim. Então, é muito estranho isso tudo, né? É muito, até para o torcedor definir, enfim. Eu acho que
se for esse modelo, como foi Pyeongchang, eu acredito piamente que o torcedor russo vai como se fosse russo, é o atleta que ele gosta, o atleta que é o ídolo dele, enfim, que ele tem alguma relação, que ele está engajado naquilo, e ele vai, independente de ter a bandeira ou não. Então, é um tipo de punição, como a professora Kátia falou, uma punição política, né? Porque é uma punição que não é punição, que, sabe? Então, mas eu gosto disso porque, mais uma vez, dá o valor para quem está limpo o tempo todo. Quem